Olá, pessoal do Entretanto, estamos aqui para falar, como sempre, das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, de maneira rápida, clara, descontraída, descomplicada e divertida. Dê o seu like, inscreva-se no canal, clique na sinetinha. A gente precisa de vocês. Hoje nós vamos falar da tentativa de golpe de Estado na Bolívia. Vamos falar sobre as diferenças entre golpe de Estado e revolução. E vamos falar também sobre as melhores polícias do Brasil, que são as polícias civil e militar de Minas Gerais. Tudo isso, no entretanto, eu já estou esperando vocês. Pessoal, mulher com ciúme de marido feio e seguro de carro velho são ações inusitadas, para dizer o mínimo. Também é bastante curiosa a motivação de quem tenta tomar o poder na Bolívia. O país é muito pobre, mesmo consideradas suas riquezas naturais e sua baixa densidade populacional. Por lá são pouco mais de 12 milhões de pessoas ao todo, a mesma população da Grande São Paulo, dispersa em uma área do tamanho do estado do Mato Grosso, com 1 milhão de quilômetros quadrados. O problema na Bolívia é a sua distribuição de renda e o fato de que não é, de jeito nenhum, uma nação industrializada. Poucas manufaturas são feitas por lá. E você nunca ouviu falar de um produto made in Bolívia, ou hecho en Bolívia, a não ser aquele famoso produto que dá cadeia. Há, sim, grandes desníveis sociais que aguçam a um barril de pólvora ideológico atiçado há tempos pelo senhor Evo Morales, aquele mesmo ex-presidente deposto, que, enquanto no poder, se apropriou de uma refinaria da Petrobras. Não há motivo algum para se crer que um golpe de Estado, seja qual for a motivação, sejam quais forem as melhores das boas intenções, não há motivo algum para se crer que esse golpe de Estado vá melhorar condição econômica do país que seja. Do país que seja. Muito antes, pelo contrário, prejudica o rating, se você quiser falar difícil, a visão que se tem deste país no exterior. Piora muito mais as condições sociais internas com o golpe de Estado, que nunca funcionou. Golpe de Estado é para coisa de vida ou morte. Golpe de Estado é coisa para se defender, em último caso, de espoliadores, não para agressão da ordem constitucional vigente. Lembrando-nos que a ordem constitucional, conquanto errada ou apesar de errada, se combate politicamente, através dos parlamentos, e não a poder de fuzis. E frustrada na Bolívia, espera-se que se fortaleça aquele Estado e que ele possa prosperar e fazer prosperar ao seu sofrido povo boliviano. Eu já fui pescar pelas bandas bolivianas. Somos nós brasileiros para eles o que os americanos são para a gente.
Há shopping centers por lá só para gringo. Bolivianos só entram para trabalhar. Poucos deles têm dinheiro para consumir. E olhem que o salário mínimo deles é maior que o nosso. Hoje, por lá, o equivalente a R$ 1.800. Mais um sinal de que não se pode cometer o velho equívoco de se confundir salário mínimo com salário médio. Erro que muitos letrados e formadores de opinião cometem. O comércio e a troca de riquezas na Bolívia parece, pessoal, com o que era o Brasil na década de 1980. Exceção feita à sua província mais rica, a província mais rica da Bolívia, ou menos pobre, Santa Cruz de la Sierra. Pouco importa o valor do salário mínimo boliviano, quando a maioria da população de lá vive na informalidade ou desempregada. A Bolívia é o terceiro país mais pobre da América Latina. E por aqui tem muito país pobre, muito. Há muitas riquezas naturais naquele país, que é um altiplano, ou seja, muito acima do nível do mar, e que, obviamente, não é banhado pelo mar. Eles produzem estanho, cobre e prata, preponderantemente, e são campeões nisso, mas só vendem matéria-prima. Sua capital administrativa, La Paz, é a mais alta do mundo e é distinta da capital política, Sucre. Tem 30 línguas oficiais na Bolívia, além do espanhol. E afora o espanhol, todas as outras derivadas de dialetos tribais. Apesar do salário mínimo alto para os padrões brasileiros, R$100 nossos valem, no momento dessa nossa conversa, 123 mil pesos bolivianos. Lá há um deserto de sal lindíssimo, mas pouco conhecido porque não se divulga e nem se explora bem o turismo. Entenderam? Por que golpe de Estado na Bolívia? Quando esse golpe de Estado não tem nenhuma chance de melhorar condições socioeconômicas paupérrimas por lá. Não é questão de intenção, é uma questão de execução. Só se piora aquilo que já está bastante ruim. A miséria do povo boliviano, as agruras financeiras do povo boliviano devem ser resolvidas através de trabalho e através de conexão da produção boliviana com indústrias do primeiro mundo para permitir um maior approach, uma maior aproximação da indústria primária de matéria-prima boliviana com o progresso das indústrias secundárias e terciárias lá de fora. Fazendo na Bolívia o que Roosevelt fez com o New Deal nos Estados Unidos, investindo em educação, até para livrar o boliviano cocaleiro da produção da planta da coca, que, disseminada pelo mundo como entorpecente de cocaína, faz tanto mal a tanta gente e faz tantos governos de outros países gastarem dinheiro coibindo o tráfico e cuidando dos dependentes químicos. É investimento mundial cuidar da Bolívia, para que a Bolívia possa prosperar por outros métodos menos discutíveis do que a indústria da coca,
que por lá, culturalmente, antropologicamente respeitada, mas que sua utilização nos países do mundo ocidental por gente mal intencionada gera enorme prejuízo para as nações desenvolvidas. A Bolívia também poderia, por exemplo, adotar a solução tomada por Porto Rico, país centro-americano, país também que era também paupérrimo e que adotou uma solução radical. Se tornou protetorado norte-americano, protetorado dos Estados Unidos. Hoje, em Porto Rico, jorram dólares, dólar é a moeda da economia interna porto-riquenha e os salários são pagos em dólar. Porto Rico tá joia, porque largou um pouquinho para trás essa síndrome de nacionalismo exacerbado que, infelizmente, ainda há bastante nos países da América Latina. Eu falei aqui de golpe de Estado na Bolívia. O golpe de Estado acontece sempre que se procura, por meio da força, a modificação da ordem constitucional de uma nação. Todos os países ocidentais são governados, em tese, por leis ditadas por uma Constituição Federal. Há povos com constituições não escritas, como na Inglaterra, mas a Constituição dos países, sua lei maior, é imprescindível para a existência desses países como estados democráticos de direito. Ainda, pessoal, que em alguns países não ocorram, na prática, alternâncias no poder, isso não quer dizer que por lá existam, tecnicamente, ditaduras. Venezuela, Hungria, Bielorrússia e Rússia são exemplos de países em que governantes ou partidos se perpetuam no poder. Mas lá eles o fazem à luz de suas constituições vigentes, questionáveis que sejam. É aí que entram os golpes de Estado, as revoluções. Elas tentam burlar as normas ditas constitucionais. E algo assustador é que essas revoluções, esses golpes de Estado, sempre são cometidos com a melhor das boas intenções. Ao menos a melhor das boas intenções declaradas. Isso não importa. Não importa. Porque a Constituição é a regra do jogo. Os Estados só existem porque sua Constituição assim o permite e regulamenta. E, portanto, elas não podem ser violadas sob qualquer pretexto. Há uma diferença importante entre um golpe de Estado puro e simples e uma revolução. É por conta dessa distinção que se discute no Brasil e até hoje se a tomada do poder pelos militares em 64 seria uma coisa ou outra. Na verdade, golpes de Estado podem ou não redundar em revoluções. Isso só vai ocorrer, entretanto, quando da tomada do poder pela força, dilacerando a ordem constitucional e, através dessa tomada do poder, decorra necessariamente uma mudança do sistema de governo. Só quando do golpe de Estado redunda uma mudança do sistema de governo é que se pode falar em revolução. Se você não entendeu, vamos exemplificar. Na Rússia,
Na França e nos Estados Unidos, aconteceram revoluções propriamente ditas. Na Revolução Russa, a Rússia era czarista, era um império, era uma monarquia, e através da Revolução Russa comunista bolchevique, se tomou o poder para transformar aquela monarquia czarista em uma república. Modificou o sistema de governo. Na Revolução Francesa, 1789, monarquia absolutista, Luís XVI, casado com a Dona Maria Antonieta, os dois perderam a cabeça na guilhotina, poder tomado pelo povo e decaindo a monarquia absolutista francesa, se instaura a república daquele país. De novo, troca de sistema de governo através de golpe, através de uma, aí sim, verdadeira revolução. Revolução dos Estados Unidos da América. Eles eram colônia da Inglaterra, como o Brasil foi colônia de Portugal. Aliás, os Estados Unidos não eram colônia, eram 13 colônias. Depois, através da federação, viraram um país único. Eram 13 colônias que se insurgiram contra o governo inglês e alcançaram, através das armas, sua liberdade. Colônias que eram de uma monarquia inglesa se transformaram em uma república federada. Aí sim, e de novo, revolução. Isso é diferente de quando do golpe de Estado não decorra mudança de sistema de governo. Como, por exemplo, Revolução Cubana. Revolução, tecnicamente, nenhuma. Havia um regime presidencialista, o presidente era Fulgêncio Batista, Fidel Castro toma o poder por golpe de Estado e o regime continua sendo presidencialista, uma república presidencialista. A famosa Revolução de 64 no Brasil também não foi revolução. Substituíram o então presidente João Goulart, o Jango, através da tomada por armas do governo, substituíram a um presidente civil por presidentes militares que se sucederam, também num regime republicano presidencialista. É por isso que nem todo golpe de Estado é revolução, redunda em revolução, mesmo quando bem sucedido. Perceberam? Com as revoluções, transformam-se os sistemas políticos, apesar das constituições. Há golpes de Estado, todavia, que, não obstante, tomem o poder pela força e contra a ordem constitucional, apenas tomam o poder, não modificam o sistema desse poder. É o caso, como eu já disse aqui, das pseudo-revoluções cubana e brasileira, que transformaram repúblicas em repúblicas e, portanto, não revolucionaram tecnicamente nada. Pessoal, a melhor polícia do Brasil é a mineira, a civil e a militar, o que hoje é reconhecido por todas as instituições do país. Só que esse reconhecimento não alcança a justa remuneração dos policiais. A recomposição salarial que a categoria vem pedindo ao governo do seu estado, do nosso estado, de Minas Gerais. Todas as unidades da federação, na verdade, enfrentam problemas financeiros
sérios. Não há estados superavitários no Brasil, nem mesmo São Paulo. É preciso, porém, que gestores públicos entendam que há despesas prioritárias e gastos inadiáveis. O incremento da segurança pública é um desses encargos que devem ser enfrentados por todos os governos, independente de limites de lei de responsabilidade fiscal, tampouco independente da existência ou não de dinheiro em caixa. Segurança, pessoal, é questão de vida e morte. É como a saúde. Segurança é tão importante quanto a educação. Em um país em que morre mais gente vítima de violência do que de câncer, AIDS ou infarto. Eu não estou criticando aqui governantes porque cumprem a lei. E, por exemplo, aqui em Minas, o nosso governador é um homem sério, um político correto e um gestor conservador na administração do erário, do dinheiro público. No entanto, preocupa bastante que a melhor polícia do país esteja perdendo seu entusiasmo, sua iniciativa, seu prestígio funcional diante da remuneração defasada. Um problema, a gente sabe, que o atual governo herdou de seus ancestrais, mas que precisa ser resolvido urgentemente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós todos nós somos pseudo-vítimas, supostas vítimas em potencial da violência. Ou seja, todos nós somos consumidores de segurança pública. Todos nós somos clientes das polícias. As polícias estão para nos proteger. E quando mal valorizada, quando mal remunerada, tende a trabalhar com menos eficiência, nos deixando à mercê da bandidagem, à mercê da violência urbana, à mercê do crime. Quando se valoriza o trabalho do policial, se está valorizando a vida humana, a segurança e a paz públicas. E nós precisamos que os poderes executivos dos estados e da União Federal entendam isso, valorizando mais e melhor a todas as polícias. Isso é imprescindível para a gente viver tranquilo. A Constituição norte-americana, por exemplo, na Constituição americana, por exemplo, há uma garantia fundamental, que é uma garantia que, por exemplo, não existe na Constituição brasileira. É o direito que todo cidadão possui de viver em paz, de viver sem medo. De viver sem medo. E isso o Estado tem que propiciar para o indivíduo, sob pena de subverter a ordem constitucional. Se a gente não tomar cuidado com a defasagem salarial das polícias, corremos o sério risco de vê-las, as polícias, retrocederem no tempo e voltarem ao que já foram há 30, 40 anos atrás. Me lembro bem disso, naquela época em que dei baixa no Exército, ingressei na Faculdade de Direito, me tornando primeiro estagiário e depois advogado, eu convivi com as polícias daquela época bem. E naquela época, e então, né, delegacias e quartéis eram jogados às traças, prédios em ruínas, sem acessibilidade. Esses prédios eram restos de escolas desocupadas, cedidas por prefeituras,
casebres dedicados a guarnições e destacamentos irrisórios de policiais. Viaturas eram fusquinhas ou variantes velhas. Quem lembra da variante? E não havia sequer máquina de escrever. Escrevia-se à mão, à mão. As armas eram revólveres antigos, nada de pistolas ou fuzis e metralhadoras. Colete à prova de bala, aeronave, esqueça isso, esqueça. Muitos policiais, pessoal, pagavam a munição do seu revólver velho do próprio bolso, com o pouco que recebiam. Os policiais civis e militares daquela época mal terminavam o ensino médio, o científico da época. Eram homens rústicos, do interior, moravam mal, vizinhos de favelas e dos criminosos que eles prendiam. Sua carência financeira fomentava uma corrupção que, na época, era muito mais comum do que é hoje. Hoje, raro. Na época, infelizmente, nunca foi generalizada, não em Minas, mas era, infelizmente, tristemente comum de se ver em ambientes policiais. Coisa que a gente não quer que retorne para a polícia atual. E eu estou falando, é claro, de como era a polícia há quase 4 décadas passadas. Eu vivi isso. Meninos e meninas, eu vi. Hoje, é claro, é muito diferente, muito melhor. Policiais são bem equipados, em sua maioria formados em cursos superiores, sobretudo direito. Há viaturas modernas, veículos caros, 0 quilômetro, velozes. O armamento das polícias é de última geração. Elas possuem aeronaves, tecnologia de ponta. Policiais moram bem e ganham salários que lhes permitem estudar satisfatoriamente, com dignidade, aos filhos e a residir em boas vizinhanças. O perfil dos policiais mudou muito, se incrementou bastante nesses anos todos, graças à sua valorização. Não estou falando aqui de ovo de Colombo, é o normal, você valoriza uma classe, ela melhora. E essa valorização tem que ser, sobretudo, salarial. Policiais hoje, são homens cultos, educados, entendedores de leis, que respeitam e prestigiam aos direitos humanos em suas atividades. Em sua imensa maioria, os policiais mineiros são incorruptíveis. Tudo isso angariado por conta do seu maior reconhecimento social e profissional, com salários dignos. Deixar de recompor os salários dos membros das forças públicas de segurança pode significar retroceder no tempo, retornando a um período em que a lógica de mercado era implacável. Era não, e é até hoje. A lógica de mercado é implacável. Quando se remunera mal, são atraídos profissionais menos interessados, menos qualificados e, por vezes, pouco dedicados ao serviço público. Nós não podemos deixar que isso ocorra, porque a segurança pública deve continuar, em Minas Gerais, sendo cuidada, e muito, muito bem cuidada, pelas melhores polícias do país. Nossos policiais, afinal de contas, são os nossos anjos da guarda. E os jovens brasileiros deveriam se espelhar neles,
vendo-os como heróis cotidianos. Para terminar, pessoal, uma frase do Thomas Jefferson, estadista norte-americano. Quando uma pessoa se transforma em homem público, deve-se considerar propriedade do público. Fiquemos todos com Deus. Até a próxima. Dê o seu like, se inscreva no canal, manifeste a sua opinião. Ela é muito importante para nós.